Do que você gosta? Qual tipo de alimento você prefere? Qual tipo de temperatura, de condições climáticas, quente, frio, úmido, seco? Como você prefere interagir com os demais indivíduos que vivem ao seu redor? Nós necessitamos de diferentes aspectos do ambiente em que a gente vive. Umidade, temperatura, pH adequados para a nossa sobrevivência. Nós temos preferências diferentes dentro dos seres humanos. Alguns gostam mais de montanha, outros gostam mais do litoral. Alguns gostam de alimentos mais doces, outros gostam de alimentos mais salgados. Mas todos nós, seres humanos, conseguimos sobreviver em determinadas condições já definidas de acordo com a adaptação dos seres humanos ao meio em que vive. Isso serve para todas as outras espécies. Nós conseguimos definir qual espécie poderia estar em determinado local a partir desses aspectos encontrados no ambiente. Se a espécie é herbívora, se ela é carnívora, se ela é de temperaturas amenas ou de temperaturas extremas. Ou seja, é o ambiente que vai definir a presença ou ausência da espécie. Isso naturalmente. A todos esses conjuntos de aspectos, condições, recursos encontrados no ambiente, nós damos o nome de nicho. Sou Ludmilla e esse vídeo é sobre nicho ecológico. O nicho da espécie, então, ele inclui todos os aspectos necessários para a sobrevivência dessa espécie, desde características do ambiente como características de interação com as demais espécies. E para cada aspecto dentro de um nicho, a gente tem um intervalo que a espécie consegue sobreviver. Por exemplo, uma espécie de preguiça, ela pode sobreviver a uma temperatura de desde 10 graus Celsius a 50 graus Celsius. Esse é o intervalo em que ela vai conseguir sobreviver. No entanto, toda espécie tem uma certa preferência a um determinado tipo de intervalo para cada aspecto de um nicho. Se observarmos nesse gráfico hipotético, nós temos que o ideal da temperatura para um bicho de preguiça é de 30 graus Celsius. Nessa temperatura específica, se todos os outros aspectos também estiverem no ponto ideal, essa espécie irá reproduzir em maior número, irá gerar maior número de descendentes, aumentando a sua população, que é o objetivo de toda espécie. Mas para que isso aconteça, ela precisa ter a temperatura ideal, a umidade ideal, a quantidade de alimento, o tipo alimentar específico para que ela atinja o seu ótimo. Mas é importante lembrar o quê? Que toda espécie possui um intervalo de condições e recursos que ela consegue sobreviver. Dentro desse intervalo, ela pode somente sobreviver se as condições estiverem próximas do limite, ela pode sobreviver e pode ter um certo crescimento, ou se ela estiver no ideal de todos os aspectos, ela irá reproduzir de maneira mais efetiva. Nicho ecológico é, portanto, o intervalo de condições que o organismo pode tolerar e as formas de vida que possui, isso é, seu papel no sistema ecológico, ou seja, seria as condições que o organismo consegue tolerar no ambiente, seja ela a quantidade de água, seja determinar o intervalo de temperatura adequado ou a quantidade e tipo alimentar, além de como ela interage com o ambiente, principalmente com outras espécies. Se você observar, então, cada espécie ela tem um nicho diferente. Duas espécies diferentes, elas podem ter aspectos do nicho que se sobrepõem. Por exemplo, um bicho preguiça e uma onça, apesar de serem espécies completamente diferentes, elas podem ter, por exemplo, um aspecto do nicho, que é o intervalo de temperatura, muito parecidos, ou seja, uma condição do ambiente em que ambas conseguem sobreviver. Quando duas ou mais espécies têm aspectos em comum do nicho ecológico de cada uma delas, nós falamos que há uma sobreposição de nichos. Quanto mais similares forem as espécies, maior será essa sobreposição. Portanto, se a gente observar um bicho preguiça e uma onça, eles terão alguns aspectos em comuns no nicho, que pode ser a temperatura, a quantidade de água necessária para sua sobrevivência. Mas o hábito alimentar, por exemplo, das duas é completamente diferente. A forma com que as duas interagem com os indivíduos da mesma espécie com espécies diferentes também é muito diferente. Nós podemos simplificar essa sobreposição graficamente, indicando o intervalo que há uma sobreposição dos nichos das duas espécies, mas que as duas possuem diversos outros aspectos que não se sobrepõem. Mas mesmo espécies muito similares, elas possuem nicho diferente. Só que a sobreposição do nicho delas será muito maior.
Duas espécies diferentes, elas podem ter uma sobreposição muito alta, como por exemplo 80% dos aspectos do nicho. Essas espécies, elas compartilham aspectos do nicho. Então ocorre uma sobreposição muito maior quando são espécies completamente diferentes, como o bicho-preguiça e uma onça. O tatu-peba, por exemplo, ele tem diversos hábitos muito similares ao tatu-galinha. No entanto, o tatu-peba ele tem algumas preferências alimentares diferentes do tatu-galinha. Dentro do aspecto alimentação do tatu-peba está incluso alguns animais mortos, o que não está incluso no nicho do tatu-galinha. Dentro do ambiente natural ocorre uma grande sobreposição de nicho entre as espécies. São várias espécies presentes no mesmo ambiente. Elas possuem algumas diferenças dentro do nicho, algumas mais, outras menos, e geralmente as espécies não estão no seu ideal desses aspectos, dessas condições e recursos. Elas são sempre limitadas pelas demais espécies presentes naquele ambiente. Isso porque há uma sobreposição de nicho. A sobreposição de nicho faz com que haja uma certa competição pelos recursos ali presentes no ambiente. Nesse gráfico aí que relaciona a umidade do solo com a frequência de ocorrência de 6 espécies vegetais diferentes, nós vemos que há uma sobreposição entre os nichos dessas espécies. Isso para o aspecto do nicho, umidade. Algumas espécies, como as 6 aqui, são mais tolerantes a uma variação na umidade do solo, e outras espécies não são tão tolerantes, como a espécie 1, em que ela possui um intervalo menor para esse aspecto do nicho, que é a umidade do solo. A espécie 6 ela vai ter que compartilhar mais esse aspecto do nicho, que é a umidade do solo, com as demais espécies, por causa dessa maior tolerância. Mas a vantagem que a espécie 6 tem é que ela vai conseguir sobreviver quando houver uma maior alteração na umidade do solo, enquanto a espécie 1 ela não vai ter tanto essa tolerância. E todas as espécies possuem um ponto ótimo para cada aspecto do nicho. Então, esse ponto ótimo seria o ponto máximo aqui do gráfico para todas as espécies. É nesse ponto máximo que a espécie tem a maior taxa de crescimento e maior taxa de reprodução. Então, aqui nós temos 6 espécies diferentes que estão compartilhando um aspecto do nicho, ou seja, parte dos nichos das espécies tem uma sobreposição. Então, as espécies têm intervalos distintos de sobreposição. A espécie pode ter uma pequena sobreposição, como por exemplo 10%, e a partir de uns 60%, as espécies conseguem ter características dos nichos, aspectos dos nichos muito similares, seja ela alimentar, seja ela de temperatura, seja ela de umidade. Geralmente, as espécies que têm nichos similares, ela tem diversos aspectos nos nichos em comum com outras espécies. As espécies têm nichos diferentes por quê? Porque se houver uma completa sobreposição, uma irá excluir competitivamente a outra daquele determinado local. Isso porque elas não conseguem compartilhar todos os aspectos do nicho. A partir do momento que há uma sobreposição de nicho para alguns aspectos, a total sobreposição irá eliminar uma das espécies competitivamente, esse intervalo pode ser alterado. Uma espécie ela tem um intervalo de tolerância para determinado aspecto do nicho, seja, por exemplo, a temperatura, diferente com a presença e com a ausência de uma outra espécie que tem uma sobreposição a esse aspecto. Vamos supor que duas espécies bem diferentes, como o bicho-preguiça e a onça, eles possuem um intervalo de temperatura que eles conseguem sobreviver de 10 a 40 graus Celsius. Só que quando eles estão um associado com o outro, eles podem alterar essa preferência. Isso porque, mesmo tendo um intervalo igual de tolerância, eles têm uma certa preferência dentro desse intervalo diferente. O bicho preguiça, por exemplo, ele vai gostar de ambientes com temperaturas mais amenas do que a onça. Quando eles estão no mesmo ambiente, eles vão buscar aquele aspecto do nicho que eles têm uma maior preferência. Então vamos supor duas espécies muito similares, o tatu-peba e o tatu-galinha. Ambos são onívoros, se alimentam de carnes e vegetais. E dentro desses alimentos, eles têm preferências por determinado tipo de vegetais e determinado tipo de carnes. Ambos conseguem se alimentar dos mesmos itens. Quando eles são colocados no mesmo local, eles terão que ajustar aquele aspecto do nicho para que eles consigam conviver. Então, o tatu-peba ele pode ter um maior consumo de carne
do que o tatu-galinha, que tem uma preferência alimentar mais voltada para vegetais. Então percebam que no mesmo local há uma sobreposição de nicho e as espécies elas sempre buscam não competir pelo mesmo recurso, porque isso causa danos à população. Então, se elas conseguirem, elas vão diferenciar o nicho para aquele aspecto. Então, elas vão sempre na direção daquele item alimentar que elas têm preferência, em que elas são mais especializadas para conseguir aquele item, para caçar aquele item, para digerir o item e dessa forma evitar sempre uma competição. Então, as espécies conseguem modificar, diferenciar o seu nicho para conseguirem conviver com outras espécies que têm nichos similares. E se uma espécie, por exemplo, for onívora e outra for carnívora, ou seja, a carnívora ela é mais especialista em adquirir esse item alimentar carne do que uma espécie onívora, que tem uma amplitude maior de preferência alimentar. Ou seja, ela tem um intervalo maior de preferência alimentar. A espécie onívora, quando a gente compara com uma espécie carnívora, ela é generalista e a espécie carnívora seria especialista. Mas as espécies, elas podem ser generalistas e especialistas para todos os aspectos do nicho. Esse gráfico exemplifica a relação entre o gradiente de recurso ou presa e a utilização do recurso. Percebam que para a espécie especialista, esse gradiente, ou seja, esse limite é muito inferior do que para a espécie generalista. A generalista tem uma maior amplitude de recursos para adquirir para a sua sobrevivência. Ou seja, o nicho da espécie generalista costuma ser mais amplo do que o nicho de uma espécie especialista. Como as espécies não vivem sozinhas no mesmo ambiente, a gente sempre vai ter essa relação com outras espécies existentes ali. O nicho delas podem ser muito similares ou podem ser pouco similares. Mas lembrando que como elas estão no mesmo ambiente que possui determinadas condições específicas, como temperatura, quantidade de vento, umidade, elas sempre terão um pouco dessa sobreposição de nichos. E quando há uma presença de uma segunda espécie, que é uma competidora, ou seja, possui aspectos do nicho que são comuns com essa espécie, ou que tenham predadores, nós chamamos de nicho efetivo. Quando há uma ausência desses competidores ou predadores, nós chamamos de nicho fundamental. Então, toda espécie possui um nicho fundamental, aquele em que ela consegue atingir um máximo de crescimento, de reprodução. E quando há a presença de uma outra espécie que possui determinados aspectos do nicho que são comuns àquela espécie, nós chamamos de nicho efetivo. Então, no gráfico aqui, a gente consegue visualizar que a amplitude do nicho fundamental é sempre superior à do nicho efetivo. Porque a partir da presença de um competidor ou de um predador, a espécie terá que reduzir a amplitude do seu nicho para aqueles aspectos em que ela é mais especialista. Mas por que as espécies têm que diferenciar o seu nicho, têm que diminuir a amplitude desse nicho? Isso acontece para que elas possam coexistir, compartilhar o mesmo ambiente. Porque uma das consequências da sobreposição do nicho é justamente a extinção de uma das duas espécies. Aqui nós temos nesse gráfico a associação dos dias com o volume de uma população para duas espécies, a espécie Caudatum e a espécie Aurelia. Percebam o seguinte, a população da espécie Caudatum ela vai crescer até que haja recurso disponível. A partir do momento que acaba o recurso, ou que o recurso é limitado, essa população ela não vai crescer mais, vai se estabilizar. O mesmo acontece com a Aurelia sozinha, que está nesse gráfico aqui abaixo, em que ela vai crescer até determinado ponto, ela cresce um pouco mais do que a espécie Caudatum, com a mesma quantidade de recursos. Mas se nós colocarmos as duas no mesmo ambiente, como elas possuem uma sobreposição de nicho alimentar muito similar, uma irá acabar excluindo a outra. A Caudatum será extinta daquele local e a Aurelia conseguirá sobreviver. Mas como é uma competição, haverá uma queda no número populacional justamente porque a quantidade de recurso disponível não é a mesma, uma vez que tem outra espécie utilizando aquele recurso também. Então, para que não haja essa exclusão competitiva, as espécies se adaptam para compartilhar o nicho. Aqui nós temos dois aspectos do nicho, que seria o tipo alimentar e o tamanho do alimento
de 3 espécies diferentes de aves. Elas vivem no mesmo ambiente, então há uma sobreposição de alguns aspectos de condições, por exemplo, do ambiente, e as espécies têm uma sobreposição no tamanho do item alimentar, assim como no tipo alimentar. Esses gráficos aqui exemplificam o tipo alimentar que essas 3 espécies têm e o de cá, o tamanho do item alimentar. Para conviver, para elas coexistirem no mesmo local, as espécies irão se especializar naquele tamanho do item alimentar e no tipo do item alimentar que elas são mais eficientes em adquirir naquele ambiente. Então, a espécie 1 e a 3 aqui, elas diferenciam o seu nicho para que uma fique com um tamanho menor e a outra fique com um tamanho intermediário do item alimentar. E essa espécie aqui, para que não haja uma competição forte nem com a 1 nem com a 3, a espécie 2 ela vai dividir a sua preferência no tamanho do item alimentar para o tamanho pequeno e o tamanho médio do item. Para o tipo de alimento, a espécie 2 novamente ela divide a sua preferência em mais de um item. A espécie 1 ela vai se especializar em um item em que é mais efetivo para ela, que seja um item que traga maior quantidade de energia ou que seja mais digerível, assim como a espécie 3. Além disso, as espécies podem compartilhar, dentro do mesmo hábitat, diferentes microhábitats. Essas 3 espécies de aves, elas conseguem habitar o mesmo tipo de microhábitat. Um mais seco, como aqui exemplificado na espécie 1, e outro mais úmido, como exemplificado na espécie 3. Mas a 3 ela é mais adaptada entre as 3 espécies a um ambiente mais úmido, enquanto que a espécie 1 ela é mais adaptada, justamente pelo tamanho dos seus membros inferiores, das suas pernas, a um ambiente mais seco. Então, no ambiente mais seco, ela consegue, com uma maior facilidade, por exemplo, caçar o seu alimento. Enquanto que a espécie 3, devido ao tamanho das suas pernas, ela consegue adquirir seu alimento também em áreas mais úmidas, mais profundas. Isso é o que nós chamamos de compartilhamento de nicho, que é muito comum no ambiente natural. Então, essas espécies, as 3 espécies estão no seu nicho efetivo. Quando que acontece de uma espécie estar no seu nicho fundamental? É muito difícil dela estar no seu nicho fundamental, mas o que nós temos de mais próximo, quando não, por exemplo, nós criamos um ambiente completamente artificial, um ambiente externo, as culturas, por exemplo, a pecuária, a agricultura, geralmente o homem dá as condições e recursos necessários para que a espécie esteja dentro do nicho fundamental. Porque o objetivo justamente é o crescimento máximo, a reprodução máxima. Então o homem, ele manipula as condições, a quantidade de recursos ali existentes para que as espécies consigam atingir o seu máximo produtivo estando dentro do nicho fundamental. Algumas vezes acontece a presença de predadores e de competidores que faz com que as espécies não estejam efetivamente no seu nicho fundamental. E a consequência é uma queda na produção. O compartilhamento de nicho ele surge justamente para evitar a competição. E não é só em animais, nós podemos visualizar isso também em plantas. Essas 3 plantas aqui são raízes de 3 espécies diferentes e aqui nós temos a profundidade em centímetros. Percebam que essas 3 espécies elas conseguem adquirir todos os nutrientes, a umidade, a quantidade de água necessária através de suas raízes, na mesma profundidade. Mas como as 3 estão no mesmo ambiente, aqui é capaz de capturar essa mais profunda de maneira mais eficiente, ela vai se especializar, ela vai diferenciar o seu nicho para uma maior profundidade, para um maior comprimento de raízes. E uma segunda espécie também, que para evitar a competição vai ter um crescimento de raízes intermediários, e uma terceira, um comprimento de raiz inferior. Esse compartilhamento de nicho ele pode ocorrer também em ambientes muito menores. Num ambiente natural, em que a gente tem uma alta diversidade, uma alta riqueza de espécies, um grande número de espécies, nós podemos ter como nesse exemplo aqui, em que todas as espécies de aves, as 5 espécies de aves, elas conseguem sobreviver, ou seja, o habitat delas pode ser qualquer parte dessa espécie de árvore. Só que elas são especialistas em microhábitats diferentes. Isso faz com que elas consigam compartilhar o nicho. Então, mesmo sendo potenciais competidoras,
elas evitam a competição, reduzindo a amplitude do nicho e se especializando em determinada microhabitat dentro dessa árvore. Então, graficamente, fica dessa forma. Quando a gente tem uma maior quantidade de recursos, nós podemos ter um maior número de espécies, porque uma maior disponibilidade de recursos. Mas as espécies elas não precisam se especializar tanto, porque nós temos uma maior quantidade de recursos. A partir do momento que a gente tem uma menor quantidade de recursos, que é exemplificada aqui pela linha preta, as espécies terão que diminuir a amplitude do seu nicho, se especializando naquela parte do nicho em que elas são mais eficientes. Portanto, o nicho é todos aqueles aspectos necessários para a sobrevivência de uma espécie. Vai desde a temperatura ideal, o tipo alimentar, a quantidade de alimento, até a quantidade de parceiros sexuais, o tipo de parceiro, o local para esconderijo, o local para reprodução, o local para inserir um ninho. Então, todos esses são os aspectos do nicho. E as espécies, elas compartilham esses aspectos dos nichos. Isso faz com que elas diferenciem o seu nicho. Elas podem aumentar a amplitude do nicho quando há uma menor quantidade de espécies que compartilham aqueles mesmos aspectos, ou elas podem reduzir e especializar quando há uma maior quantidade de espécies que necessitam dos mesmos aspectos do nicho. Mas no mesmo ambiente as espécies terão nichos diferentes. E todos os aspectos do nicho vêm a partir da adaptação das espécies a cada ambiente. Por isso que para o mesmo ambiente as espécies possuem adaptações diferentes. Porque para elas conseguirem sobreviver no mesmo ambiente, elas não podem ter o mesmo nicho. Ambientes tropicais, eles possuem uma maior diversidade de aspectos que podem abrigar uma maior quantidade de espécies. Então, eles possuem uma maior diversidade de microhábitats que podem abrigar espécies com diferentes tipos de nichos. Enquanto que ambientes mais homogêneos, seja muito frio, seja muito quente, como desertos, ou até em monoculturas, nós não temos esses diferentes aspectos que podem abrigar espécies com diferentes tipos de nicho. Então, limita também o número de espécies ali presentes.